Ao longo de mais de um século de história, as 24 horas de Le Mans produziram inúmeros campeões, mas nenhum deles alcançou um nível de sucesso comparável ao de Tom Christensen. Sua trajetória em Le Mans começou de uma maneira surpreendente em 1997. Chamado de última hora para substituir um piloto indisponível, Christensen estreou na prova sem imaginar o que estava iniciando naquele momento e que seria uma das carreiras mais extraordinárias da história do automobilismo e da prova em si. Pilotando um TWR Porsche, venceu logo em sua primeira participação, algo extremamente raro de acontecer em uma competição com tal complexidade. Aquilo, porém, era apenas o começo, e ao longo dos anos seguintes, Christensen desenvolveria uma relação quase única com o circuito de La Sarthe. Sua capacidade de adaptar-se às mudanças de condições, evitar erros durante longos períodos de pilotagem e extrair o máximo desempenho dos carros nos momentos mais decisivos, transformou ele em uma das referências quase de forma absoluta dentro do Endurance. Entre 1997 e 2013, Christensen conquistou impressionantes 9 vitórias e estabeleceu um recorde que redefiniu parâmetros de sucesso na prova. 6 dessas conquistas ocorreram consecutivamente entre 2000 e 2005, durante um período de domínio da Audi, em uma corrida onde a combinação entre velocidade, estratégia, confiabilidade e resistência física costumam tornar cada vitória extremamente difícil. Alcançar 9 triunfos representa uma realização quase insuperável. Mais do que os números, Christensen personificava tudo aquilo que Le Mans exige de um piloto. Não era necessariamente o mais agressivo ou o mais rápido em uma volta única, mas a sua grande qualidade era compreender a corrida como um todo, enxergando cada hora da prova como parte de um desafio maior, que exigia inteligência, paciência e precisão. Por essa razão, seu apelido não é nada mais, nada menos do que Mr. Le Mans, e ele tornou-se amplamente aceito entre os fãs e jornalistas como referência da competição. Toda essa história que eu estou te contando nesse vídeo faz parte da minha série Muito Além da Fórmula 1, onde em diversos vídeos eu narro sobre as diversas categorias do automobilismo internacional e nacional, e também apresento o meu livro Muito Além da Fórmula 1, que você, que é membro assinante aqui do canal, tem acesso à versão digital como um dos benefícios de você ser um apoiador do nosso canal. Basta você clicar em Seja Membro e você se torna um membro da comunidade Brum. E na versão impressa, na descrição eu coloco o caminho e também os outros conteúdos dessa série. Por isso, se inscreve no canal para você não perder nenhum dos outros conteúdos. Enquanto Tom Christensen ampliava sua lenda pessoal, Le Mans entrava em uma nova fase de intensa competição tecnológica. Após anos de domínio relativamente confortável da Audi, a chegada da Peugeot reacendeu uma rivalidade de alto nível entre as duas gigantes da indústria automobilística. A fabricante francesa retornou à prova com o revolucionário Peugeot 900 e hoje HDI FAP, um protótipo movido a diesel que desafiava diretamente o mesmo projeto da Audi. O confronto rapidamente se transformou em uma das disputas técnicas e sofisticadas mais lendárias das modernas 24 horas de Le Mans. Durante os seus vários anos, as duas marcas travaram batalhas memoráveis. Pequenas diferenças de estratégia, de consumo de combustível, durabilidade dos pneus e confiabilidade mecânica frequentemente decidiam o resultado após um dia inteiro de competição. Em algumas edições, a diferença entre os primeiros colocados foi medida em poucos minutos após mais de 24 horas de corrida, demonstrando o nível extraordinário de equilíbrio entre os competidores. A Peugeot finalmente conquistou uma vitória em 2009, encerrando uma sequência impressionante da Audi e provando que a fabricante alemã podia ser derrotada.
A Audi continuou evoluindo seu projeto e manteve a sua posição de referência tecnológica, consolidando um legado que influenciaria toda a geração seguinte dos protótipos que foram vistos nas 24 horas de Le Mans. Mas antes da gente falar dessa era híbrida das 24 horas de Le Mans, eu acho que você podia sentar o dedo no like, porque esse conteúdo, essa série inteira, está merecendo o seu joinha e isso ajuda muito a produção de conteúdo aqui no canal. A década de 2010 marcou outra transformação fundamental na história da corrida. O automobilismo mundial se preparava para um período de crescente preocupação com a eficiência energética, sustentabilidade e as novas tecnologias de propulsão. Como sempre aconteceu ao longo da sua essência, Le Mans tornou-se um laboratório ideal para experimentar essas inovações. Surgiram então os sofisticados protótipos híbridos. A Audi, Porsche, a Toyota passaram a desenvolver sistemas capazes de recuperar a energia durante as frenagens e convertê-lo novamente em potência ao longo de uma volta, algo também visto na própria Fórmula 1. O desafio já não era apenas construir um carro mais rápido, mas também o mais eficiente. Os resultados foram impressionantes. Mesmo consumindo menos combustível do que os seus antecessores, os novos protótipos tornaram-se significativamente mais rápidos. A combinação entre motores convencionais e sistemas elétricos produziu alguns dos carros tecnologicamente mais avançados já vistos no esporte a motor em geral. Nesse período, a Porsche retornou oficialmente à categoria principal e rapidamente voltou também a disputar vitórias, reacendendo uma rivalidade histórica com a Audi, que também passou a incluir a Toyota. O resultado foi uma das fases mais competitivas da era moderna das corridas. Nenhuma história recente de Le Mans representa melhora em previsibilidade da prova do que a vivida pela Toyota em 2016. Após anos de desenvolvimento e investimento, a fabricante japonesa parecia finalmente destinada a conquistar sua primeira vitória geral. O Toyota TS050 híbrido liderava a corrida quando restavam apenas alguns minutos para a bandeirada final. Tudo indicava que décadas de esforço seriam finalmente recompensadas. Mas Le Mans costuma testar seus participantes de uma maneira muito cruel. A menos de uma volta do fim, enquanto seguia em direção à vitória, o carro número 5 sofreu uma falha mecânica devastadora. Lentamente, diante de milhares de espectadores incrédulos, o protótipo perdeu velocidade na reta principal e praticamente parou. O triunfo escapou quando estava a poucos quilômetros de distância. A imagem do Toyota imóvel, próximo à chegada, tornou-se uma das cenas mais emocionantes e dolorosas da história recente das 24 horas de Le Mans. Era a demonstração perfeita da essência de Le Mans, uma corrida que só termina quando as 24 horas realmente acabam. Entretanto, a derrota não definiu a história da Toyota. Pelo contrário, a fabricante japonesa retornou ainda mais forte e determinada e, em 2018, finalmente conquistou sua primeira vitória geral. O resultado representou muito mais do que um simples triunfo esportivo. Era recompensa por décadas de perseverança, desenvolvimento tecnológico, comprometimento com a competição e, nos anos seguintes, a Toyota consolidou-se como a principal força da categoria, acumulando novas vitórias e assumindo um papel de referência técnica da era híbrida. Le Mans, então, parte para uma nova era dos chamados Hypercar. Após décadas marcadas por regulamentos extremamente complexos e custos crescentes, surgiu então o regulamento do chamado Hypercar, concebido para atrair mais fabricantes e tornar a competição novamente acessível para as grandes marcas interessadas em competir no mais alto nível. A iniciativa mostrou-se um enorme sucesso. Gradualmente, algumas das empresas mais prestigiadas do mundo passaram a anunciar seus retornos e estrear novamente seus carros na categoria principal. Marcas históricas voltaram a enxergar Le Mans como uma vitrine ideal para demonstrar tecnologia, desempenho e identidade esportiva. Pela primeira vez em muitos anos, o grid principal voltou a reunir
um número significativo de participantes de elite disputando diretamente a vitória overall, a vitória geral. O cenário lembrava grandes períodos de ouro da corrida, quando diversas marcas lutavam simultaneamente pela supremacia. Entre todos os anúncios realizados durante essa nova fase, nenhum gerou tanta expectativa quanto o retorno da Ferrari à categoria principal. A fabricante italiana carregava uma ligação histórica e profunda com Le Mans, mas não disputava a vitória geral como equipe oficial há décadas. Seu retorno simbolizava não apenas a volta de uma marca lendária, mas também a revitalização completa da competição. Para essa missão, nasceu o Ferrari 499P. Desenvolvido especificamente para o regulamento Hypercar, o carro combinava tecnologias híbridas, modernas, com a tradição esportiva construída pela Ferrari ao longo da sua história. Desde seus primeiros testes, ficou evidente que o projeto possuía potencial para disputar vitórias. Em 2023, no centenário das 24 horas de Le Mans, a Ferrari conquistou uma vitória épica com o 499P, encerrando um jejum que durava 50 anos desde o seu último triunfo geral na prova. O resultado produziu uma das celebrações mais emocionantes da história recente do evento e simbolizou o retorno definitivo da marca italiana ao topo do Endurance mundial. A conquista teve a continuidade dos anos seguintes, consolidando o 499P como um dos grandes protagonistas da nova era Hypercar e demonstrando que Le Mans continua sendo capaz de unir tradição e inovação como nenhuma outra corrida do planeta. É verdade que ao longo de mais de um século, as 24 horas de Le Mans testemunharam guerras, crises econômicas, revoluções tecnológicas, transformações profundas na indústria automobilística, viram nascer lendas como Bentley, Jaguar, Ferrari, Ford, Porsche, Audi, Toyota, consagraram pilotos inesquecíveis como Jack Hicks, Derek Bell e Tom Christensen, produziram algumas das rivalidades mais extraordinárias da história do esporte e serviram como laboratório para tecnologias que posteriormente chegariam aos nossos carros de rua, mas talvez o aspecto mais impressionante seja que, apesar de todas as mudanças, sua essência sempre permaneceu intacta. Le Mans continua sendo o desafio definitivo do automobilismo, uma corrida onde velocidade sozinha nunca foi suficiente, onde estratégia, resistência, trabalho em equipe, inovação e confiabilidade precisam coexistir durante 24 horas ininterruptas. Um lugar onde fabricantes constroem sua reputação, pilotos escrevem seus nomes e milhares de fãs retornam ano após ano para testemunhar algo que vai muito além de uma simples competição. Porque, no fim das contas, as 24 horas de Le Mans não representam apenas uma corrida, representam a eterna busca humana por superar limites. E é justamente por isso que, mais de 100 anos depois de sua criação, continua sendo uma das maiores lendas do esporte mundial. Essa série que eu fiz especialmente para você fala muito sobre Le Mans, mas ainda falaremos sobre várias outras categorias e outras pistas lendárias do automobilismo internacional. Mas adquirindo o nosso livro, Muito Além da Fórmula 1, você também vai ter acesso a informações ainda mais amplas do que essas que eu coloco no vídeo. E sendo um membro apoiador do Fórmula Brum, você tem acesso à versão digital dessa obra. Dá uma olhada na descrição, querendo os outros conteúdos, eu falo também como adquirir a versão impressa. Até aqui, espero que você tenha gostado dessa série, tem muito mais pela frente, eu vou deixar a playlist na sua tela. Espero que você tenha gostado dos vídeos e muito obrigado por assistir os conteúdos do Fórmula Brum.